E agora tem outro eixo, e nós estamos metidos nesse eixo por Lula e Celso Amorim, que está lá com ele. É uma reunião claramente anti-americana, que vai se completar em Pequim logo depois. Lula vai estar lá com a reunião dessa associação de países latino-americanos e do Caribe, inventada por Hugo Chávez e Lula para se contrapor à OEA, cuja sede é em Washington. Se é assim, fecha o Congresso. Sim. Esse é um momento em que você não resolve confrontando argumentos baseados em lei, na Constituição, no sistema legal, por um motivo muito simples. O Supremo está descumprindo a Constituição há anos. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Magno Malta exige prisão de Lupe e cobra CPMI do INSS. Tia do senador, idosa e amputada, vem sofrendo subtrações indevidas em seu benefício. Em um discurso inflamado, o senador Magno Malta usou a tribuna do Senado nesta quinta-feira para cobrar a instalação imediata da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. A fala, marcada por um tom combativo, incluiu um pedido direto de prisão do ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, a quem Malta acusa de permitir um assalto institucionalizado aos benefícios de aposentados e pensionistas do país. O senhor presidente, o senhor Lupe e sua trupe precisam ser presos, declarou o senador em tom categórico. Parabéns, Magno Malta. Zanin ignora decisão da Câmara e marca a sessão para analisar caso de Alexandre de Ramagem. É isso mesmo. O ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, decidiu ignorar a decisão da Câmara dos Deputados e marcou para esta sexta-feira o julgamento sobre a continuidade da ação penal contra o deputado Alexandre de Ramagem. A sessão virtual vai até terça-feira 13 e deve analisar se o Congresso tem ou não o direito de suspender um processo penal, apesar disso já estar previsto na Constituição. A atitude de Zanin é um recado direto para o STF. O que a Câmara aprova não passa de sugestão. Na quarta-feira, o plenário da Câmara aprovou por maioria expressiva a proposta do Partido Liberal para travar a ação penal contra a Ramagem enquanto durar o seu mandato, com base no artigo 53 da Constituição. O texto teve como relator Alfredo Gaspar, que defendeu a suspensão total da ação, inclusive para os demais envolvidos, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na quinta-feira, o presidente da Câmara, Hugo Motta, enviou o ofício ao presidente do STF, comunicando formalmente a decisão da Casa Legislativa. A resposta veio em silêncio. Zanin manteve o julgamento virtual e optou por colocar a corte em rota de colisão com o Legislativo. A decisão do ministro não apenas ignora a votação da Câmara, como reduz o papel do Congresso a mero espectador da própria prerrogativa. O artigo 53 é taxativo. A Câmara pode sustar processo penal contra seus membros por atos praticados no mandato. Mas para o STF, isso só vale quando interessa, e não quando afeta seus próprios processos politicamente inflamáveis. Zanin quer decidir se a ação penal continua. Traduzindo, o Supremo julgará se pode ou não desobedecer à Constituição. Mas, ao marcar o julgamento, Zanin transforma o STF em tribunal revisor da vontade do Congresso e abre um caminho para uma nova crise institucional. A pergunta que fica é: o Congresso e Hugo Motta vai permitir que o STF apequene o Congresso, ou melhor, reduza o Congresso a nada? Porque se for, então é melhor fechar as portas e entregar a chave para o STF. Nesse momento, esses deputados da esquerda, eles batem a porta dos gabinetes dos ministros do Supremo Tribunal Federal e não causará nenhuma surpresa. Se o ministro Alexandre de Moraes for sorteado, não causará surpresa se o ministro Barroso determinar que a primeira turma do STF, não o plenário, jamais o plenário, delibere sobre esse assunto, porque lá a gente já sabe qual vai ser o placar, para que eles digam que o que a Câmara votou é inconstitucional. Inconstitucional em aonde? Em qual carta? Onde é que está escrito isso?
É um desafio, porque eles não vão encontrar em lugar nenhum. Eles simplesmente vão dizer, segundo as nossas leis aqui do STF, se for um bolsonarista não vale. Até porque isso pode paralisar o que está em andamento aqui e nós queremos prender o presidente Jair Bolsonaro. Essa é a leitura. Não adianta florear o parlamentar A ou B, o articulista do jornal, como o próprio Piotr citou, tentar achar subterfúgio. Não, a leitura é essa. Simples assim. Mas aí, o desfecho disso é o seguinte. Ou o presidente da Câmara, Hugo Mota, o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se manifestam em defesa do Legislativo, ou então fecha. Vou repetir o que disse ontem, fecha. Não precisa do Congresso. Se é para ficar ajoelhado na Praça dos Três Poderes com um poder menor, então fecha, acabou. Pode ficar todo mundo em casa na próxima eleição. É que o Silvio está repetindo, com outras palavras, mas com uma mesma clareza, o que disseram não só o Mário Covas e os líderes da oposição em 1968, quando votaram o pedido de licença encaminhado pelo governo para processar o deputado Márcio Moreira Alves, como também disseram isso líderes do partido do governo. Se é assim, fecha o Congresso. Sim. Esse é um momento em que você não resolve confrontando argumentos baseados em lei, na Constituição, no sistema legal, por um motivo muito simples. O Supremo está descumprindo a Constituição há anos. Há anos, então, agora vale. Nós ouvimos ontem o ministro Alexandre de Moraes dizer o seguinte, que seria reprovado com louvor, né, na pior faculdade de Direito, um aluno que dissesse isso e impedido de atuar até como chicaneiro, não como advogado. Ele disse que é possível, sim, punir alguém que não esteve na praça durante os distúrbios aí de 8 de janeiro, é possível punir por crime de multidão, como se estivesse lá. Quem diz isso está fora da conversa, tá fora da conversa sobre Constituição, virou botiquim. Então, é prova de força. Os deputados estão dando uma demonstração de força. Não queremos. E eles têm o argumento que define tudo. Termina com a conversa. Eles fazem a lei. O Brasil, na crise desencadeada pela renúncia do Jânio Quadros, nem imaginava que uma semana depois seria parlamentarista. Aquela era a solução, ponto final. Agora, os deputados de 68 reagiram à linha dura do governo militar. Esses 300 e poucos parlamentares não vão reagir a um poder que, se ficar irritadinho, vai poder o quê? Mobilizar a Polícia Federal, porque não tem as Forças Armadas nessa parada. Isso faz toda a diferença. Sabe do que depende isso aí? Da coragem pessoal e da audácia dos parlamentares, só. Copiem pelo menos isso aí, entre tantos maus exemplos, copiem o Renan Calheiros. Quando disseram que ele não podia ficar, vem me buscar. Ponto final. Vão buscar os 300 deputados e prendam. O que é que vai fazer o Supremo se o Congresso aprovar por essa amplíssima maioria essa decisão? O que eles vão fazer? Pedir que o Exército cerque o Congresso? Sim. Então é uma ditadura. Quem vai dar a ordem? O presidente do Supremo? Por quê? Ele é o ditador? O Congresso, o Judiciário, se ousar se sobrepor ao Congresso, vai confessar que há no Brasil uma ditadura e nós, o povo, não queremos ditadura.
e o presidente do Brasil está comemorando a vitória soviética, que é 9 de março. Os soviéticos chegaram a Berlim. Eu digo os soviéticos, mas estavam ali, por exemplo, os ucranianos, compondo o exército soviético. E hoje eu soube de um motorista de Uber ucraniano, aqui em Lisboa, furioso com Lula, porque com isso ele toma partido na guerra. Vai para lá comemorar junto com Maduro, com o de Cuba, com o chinês, com Belarus, com outros países que são aliados da Rússia. E mais do que isso, assina acordos estratégicos de cooperação com a Rússia. Deixa bem claro que ele está do lado do eixo, do outro eixo. Nós derrotamos um eixo, Alemanha, Itália e Japão, e agora tem outro eixo, e nós estamos metidos nesse eixo por Lula e Celso Amorim, que está lá com ele. É uma reunião claramente anti-americana, que vai se completar em Pequim logo depois. Lula vai estar lá com a reunião dessa associação de países latino-americanos e do Caribe, inventada por Hugo Chávez e Lula para se contrapor à OEA, cuja sede é em Washington, fica longe do imperialismo americano. Só para a gente comparar. E Lula não quer nem saber dos heróis que eu citei aqui. Lá em Montese tem monumento para o aspirante Mega, tem monumento para o sargento Wolff, foi ali pertinho que morreu o capelão também, depois da vitória de Monte Castelo. Temos tanta coisa a comemorar nesses 80 anos. Ele bem que poderia passado pela manhã houve uma celebração no monumento aos mortos na Praia do Flamengo. Podia ter passado por lá, o avião dá conta de chegar a Moscou ainda para a cerimônia do dia 9, mas nem isso. Um país é feito de raízes e de heróis, mas parece que não interessa despertar brios e patriotismo, porque aí se domina mais fácil. Bom, gente, eu ontem, conversando com vocês, tinha mostrado, a vitória da Câmara contra o Supremo, Virou uma disputa. Nem precisava disputar, porque Câmara e Senado estão em primeiro lugar, o Legislativo está em primeiro lugar. No segundo artigo da Constituição, o próprio ministro Fux disse que o Legislativo é o poder mais importante porque é a casa dos representantes do povo. Exerce-se o poder através dos representantes. Está na Constituição, no artigo 1º da Constituição. Não precisava. Mas a Comissão de Constituição e Justiça, por 44 votos, mandou para o plenário um projeto de resolução da Câmara que vira lei, dizendo, olha, sustem essa ação porque está envolvendo um deputado e nós não aprovamos, seguindo o que está no parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição, que diz que quando é recebida a denúncia contra um deputado, o Supremo tem que consultar a Câmara para ver se ela autoriza o prosseguimento da ação. E a Câmara não autorizou, e não foi por pouco. 315 votos a 143. Pois é, foi acachapante. E diz o seguinte, que o artigo 1º dessa resolução diz que fica assustado, de acordo com a Constituição, fica suspensa a ação. E qual é a ação? É uma ação que inclui 34 pessoas, inclusive Bolsonaro. Braga Neto, Augusto Heleno, enfim, está todo mundo nessa ação. E agora? O Supremo, quando julgou
esse grupo, onde estava o deputado Ramagem, o próprio relator, no voto, disse que, respeitando-se o parágrafo 3º da Constituição, né, do artigo 53 da Constituição, comunicar-se-á essa decisão à Câmara para as devidas providências. E a Câmara tomou as devidas providências, como diz a Constituição. Só que depois parece que mudaram o voto que já estava publicado, dizendo que só se exceptuava o Ramagem, os outros não. Mas peraí, o voto não foi esse. Uau! Houve alteração do voto sem que passasse de novo pela primeira turma? Não acredito. Será que foi? Bom, se foi, meu Deus do céu. Gente, agora eu tive pensando, né? Eu vi a comemoração, os gritos no dia. Ai, meu Deus, esse pessoal não pensa no Maquiavel, deviam ter pensado no príncipe do Maquiavel. Não se faz essa festa, fica-se sóbrio, não se dá um grito sequer, para não despertar o outro lado. Isso é óbvio. Mas sacudiram o outro lado, e o outro lado, que é o Supremo, vai achar uma reação para isso. Já Bolsonaro foi estrategista, né? Foi Sun Tzu, da arte da guerra. Todo mundo ficou pensando, por que o Bolsonaro escolheu esse dia 7, quarta-feira? Gente, dia 7, quarta-feira, Lula está no avião, longe do comando da base governista. Os deputados estão votando o que votaram. E o David Gamble, o enviado de Trump, coordenador de punições, sanções internacionais, está em Brasília, tudo no mesmo dia. Manifestação popular maciça, impressionante e incrível, que teve jornais que puseram que tinha 4.000 pessoas. Meu Deus, perderam o senso do ridículo. Bom, mas enfim, vamos ver se tem mais alguma coisa para lembrar para vocês, né? A Câmara disse não ao Supremo. Como a Câmara disse certa vez não ao governo militar que queria processar um deputado, Márcio Moreira Alves, que havia feito um discurso bobinho, dizendo, olha, não deixem mais suas filhas dançarem com cadetes. Era uma coisa boba. E veio o AI-5 por causa disso, porque a Câmara, diante do governo militar, negou a possibilidade de processar o Márcio Moreira Alves. Agora a Câmara nega de novo, o Supremo vai reagir como? Sim, não teria, teoricamente, poder de tomar iniciativa. Então, o PSOL já disse, deixa que eu tomo a iniciativa. O PSOL vai lá, vai entrar no Supremo contra uma resolução da Câmara. É para deixar claro que tem uma separação. Isso tudo se refere só ao Ramagem. Só que a resolução, que virou lei, mandou sustar a ação. Dá um número da ação. E que engloba todo mundo. Anderson Torres, já disse Braga Neto, Mauro Cid, Paulo, o ex-ministro da Defesa, né? Está todo mundo lá. 34 pessoas, se não me engano. É um caso de impasse entre dois poderes. Aliás, parece até uma catarse, as manifestações na votação, porque a Câmara foi engolindo interferências do Supremo sem parar. E o Supremo foi gostando disso e foi avançando cada vez mais. Né? Aquele trapezista que pensou que já podia voar e mandou tirar a rede. Então está neste pé.